O preço das escolhas. A lição de Tiradentes. Desde 1500, vários nomes deixaram sua marca na história do Brasil. Entre eles está o de Joaquim José da Silva Xavier. Você já ouviu falar dele em aulas de história, mas provavelmente só lembra do seu apelido, Tiradentes. Apesar de ter sido militar, sua fama não se deu por algum feito enquanto servia ao exército. Também não ganhou notoriedade por ter assumido algum cargo público importante, por ser intelectual ou mesmo por ser alguém nobre, 3 coisas que ele não era, pois de nobre tinha apenas as intenções. Joaquim chegou a ter diversas ocupações, desde mineiro até alferes, no regimento dos Dragões nas Minas Gerais. Seu apelido de Tiradentes surgiu anos antes, quando aprendeu com seu padrinho o ofício de dentista. Apesar de ter sido nomeado comandante de patrulha do Caminho Novo pela rainha Dona Maria, Tiradentes continuava longe de ser um nobre. No entanto, ele teve contato com os ideais iluministas e passou a compartilhar com alguns membros da nobreza o interesse de tornar o Brasil independente. Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Tudo isso que já foi dito, as razões que resultaram no surgimento da Inconfidência Mineira e o que levou o alferes a aderir à causa, são muito bem documentadas e explicadas em aulas de história. Entretanto, algo que raramente é dito é o desfecho da Inconfidência Mineira. Dos mais de 30 membros detidos, 11 foram condenados à morte por forca, mas todos eles conseguiram recorrer à justiça utilizando sua origem nobre e tiveram suas penas convertidas em exílios nos países africanos, com exceção de um revolucionário, Tiradentes, o único membro que não possuía uma família ou cargo nobre. Alguns dos inconfidentes chegaram a falecer em cárcere, outros na viagem até o exílio, e outros até mesmo no próprio exílio. Mas nenhum passou a humilhação que Joaquim José da Silva Xavier sofreu. Ficou preso por 2 anos, teve que caminhar de sua cela até o local da execução, e após o enforcamento, foi esquartejado, tendo as partes do seu corpo empaladas e expostas ao longo da estrada do Caminho Novo, a mesma pela qual ele viajou por anos. Os sobreviventes seguiram suas vidas, alguns até voltaram a assumir cargos nobres, mesmo no exílio. Mas Joaquim José Xavier não teve a mesma sorte. Seus companheiros, com medo de terem suas penas convertidas na mesma do humilde alferes, viraram as costas no momento em que ele mais precisou. Esse trecho da nossa história nos faz refletir sobre as nossas companhias e sobre como encontrar nosso lugar na sociedade. Mesmo que a causa seja nobre e que estejamos lutando por um bem maior, se estivermos na hora errada, com as pessoas erradas, poderemos ter que pagar o valor das nossas escolhas com a nossa vida. Tiradentes, de revolucionário ao mártir da República. Apesar do desfecho trágico de Tiradentes, é evidente que hoje ele é um símbolo nacional por diversas razões. A primeira delas é que, diferentemente dos demais companheiros de causa, Tiradentes realmente acreditava em um Brasil separado de Portugal. As garras portuguesas já estavam cravadas no Brasil desde 1500 e sangravam o nosso povo há séculos. Tiradentes não pensava apenas em acabar com os impostos que Portugal cobrava do Brasil, mas sim em uma independência completa. Os ideais que moviam seu caráter estavam impregnados pelas ideias iluministas, que impregnaram não apenas a Europa, mas todo o mundo. A independência dos Estados Unidos, em 1776, também foi outro fator que alimentou o sonho de independência do nosso mártir da República. Desse modo, pensar em Tiradentes é muito mais do que relembrar a história de uma revolução fracassada, em que seus líderes fugiram para preservar sua própria vida, enquanto o pobre militar acabou arcando com todas as consequências. Em verdade, Tiradentes tornou-se o símbolo da República por não abrir mão dos seus princípios, mesmo que isso custasse a sua vida. Os fatos não nos deixam mentir, e por isso é fundamental retirarmos lições a partir da sua trajetória, e uma delas, como citamos acima, é a de realmente conhecer quem está ao seu lado. Lembremos de um trecho de Por Quem os Sinos Dobram, livro do brilhante escritor Ernest Hemingway. Quem está ao seu lado nas trincheiras? Isso importa? Mais do que a própria guerra.
reconhecer quem são seus verdadeiros aliados é uma tarefa importante. Sabemos que, quando se deseja uma mudança, ela precisa partir de um movimento interno, e com muito suor e trabalho, essa mudança passa a ser plasmada na vida objetiva. No entanto, raramente conseguiremos grandes mudanças no mundo se formos sozinhos. É preciso, portanto, reconhecer aqueles que também estão imbuídos do mesmo ideal, que buscam essa mesma mudança e possuem, acima de tudo, os valores necessários para isso. Não se trata apenas de querer mudar, pois, a rigor, muitos de nós queremos encontrar novas formas e soluções para os problemas que vivemos. Acima disso, é fundamental saber os porquês que nos inclinam para as mudanças e, a partir disso, reconhecer se esses motivos são nobres ou não. Essa é a diferença entre uma revolução que visa apenas ganhos materiais e uma transformação espiritual. Enquanto a primeira busca seus valores apenas nas melhorias de alguns grupos, geralmente da qual o revolucionário faz parte, a segunda parte de valores que transcendem a matéria e levam a um outro patamar da realidade, entendendo a vida e as relações humanas a partir de uma nova visão. A dignidade de manter-se fiel aos seus ideais. O exemplo de Tiradentes nos mostra que são poucas as pessoas que se mantêm fiéis aos seus ideais até as últimas consequências. Podemos trazer isso para uma reflexão em nossas vidas e fazer duas perguntas a nós mesmos. Qual é a causa que dá sentido à minha vida? E em defesa dela, eu suportaria qualquer adversidade? Quem são as pessoas que estarão comigo até o fim? A primeira pergunta, que são duas, na verdade, é o passo inicial para saber pelo que devemos lutar em nossa existência. Todos nós procuramos um sentido de vida e depositamos nossa energia nisso. Para alguns é o trabalho, para outros, a família. Porém, há uma infinidade de valores que podem se tornar o nosso sentido de vida, ou seja, a razão pela qual buscamos existir. Quando pensamos nisso, devemos levar em conta que um sentido de vida implica, necessariamente, em uma nova forma de atuação. Assim como para se tornar um médico, por exemplo, é preciso encarar todo o esforço da universidade e os dilemas cotidianos de uma vida em prol da arte de curar, qualquer escolha que fazemos com base em nossos princípios deve resultar em uma ação prática na vida. Assim, se escolhemos viver sob a égide de uma virtude, devemos ser capazes de honrá-la em toda e qualquer situação. Por vezes, isso pode nos custar a própria vida, como no caso de Tiradentes e outros tantos mártires, seja do mundo científico, religioso, artístico ou político. Já a segunda pergunta é inevitável. Como falamos, se queremos mudar o mundo, mesmo que seja o pequeno mundo social em que vivemos, precisamos estar ao lado das pessoas. É importante saber quem também está disposto a viver pelo mesmo sentido de vida que nós. Se não nos atentarmos a isso, poderemos sofrer as consequências de empenhar a vida inteira por pessoas que, ao fim, jamais estarão ao nosso lado nos momentos de tensão que ela reserva a todos nós. Se você consegue responder a essas duas questões, pode ter a certeza de que você possui algo que poucas pessoas no mundo possuem: um sentido de vida e verdadeiros amigos. Esse é o maior e mais belo tesouro que podemos conseguir, pois não precisamos de um ideal de vida para nos sacrificarmos, mas sim de um ideal que nos faça viver em busca da felicidade e plenitude própria da natureza humana. Quando entendemos essa singela mensagem, os desafios da vida passam a ser provas para nos elevar às mais altas condições humanas. Que possamos, portanto, cada vez mais conquistar essa convicção interna e atuar em prol do que realmente acreditamos, assim como Tiradentes o fez.